Continuando o nosso projeto, agora a gente vai desenvolver a etapa 4, né? No último vídeo a gente tinha concluído essa parte aqui das hospedagens, parte dos quartos, né? E tipos de camas. Agora a gente vai passar para a parte do endereço. Então vou copiar aqui a etapa 2 só como modelo. Vamos colar aqui dentro o if. Aqui a gente vai alterar para a etapa igual a 4. Abrir aqui o conteúdo da etapa 4 agora. E vamos modificar aqui um pouquinho as informações. Então aqui vai ser a etapa 4. O título não vai ser mais esse, então vai ser onde fica o seu lugar. Aqui, onde fica o seu lugar. Uma interrogação. Beleza. Daqui para baixo eu vou apagar para não atrapalhar. Isso aqui a gente vai acabar não usando. Então, beleza, vamos apagar. Show. Beleza, o título. A gente vai incluir um subtítulo aqui, só para dar uma orientação para o usuário. Vamos colocar um outro texto. Já tem o texto copiado aqui, então eu vou colar. Vou alterar aqui o tamanho da fonte e remover o negrito. Beleza. Aqui a gente vai dar um espaçamento um pouquinho maior, onde a gente vai começar o preenchimento dos campos do formulário. Então o primeiro vai ser o CEP. Aumentar um pouquinho a fonte, colocar uma fonte aqui tamanho 20. Beleza, esse aqui é o CEP. A gente vai separar aqui, então incluir o título do CEP aqui, vamos colocar num container, e um container abaixo aqui que vai receber o input, que vai gravar o CEP que o usuário digitar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixar com 6, tamanho 6. E a variável que a gente vai guardar essa informação vai ser a nossa consulta de get hospedagem. E a gente tem aqui o campo de CEP. Beleza, esse aqui vai ser o CEP. Aqui embaixo do input a gente vai colocar um texto de exemplo. Vou colocar um textinho ali só para orientar o usuário. Opa, vamos colocar aqui embaixo. Beleza, aqui. Diminuir um pouquinho mais, vamos colocar ele com o tamanho 10. A fonte é só para orientação mesmo. Beleza, o primeiro campo fechou. CEP. Vou copiar agora esse campo, esse container aqui, vamos duplicar ele. Incluir um pouquinho mais de espaçamento entre eles. Colocar aqui 20 pixels de espaçamento. Aqui não vai ser mais CEP. Aqui vai ser país aqui. Vamos trocar esse input, não vai ser mais de texto, e esse vou colocar um combo aqui na tela para ele selecionar o país. Nesse caso aqui a gente vai deixar fixo o Brasil, mas eu poderia criar uma tabela de países ou consumir um serviço que trouxesse os países e popular esse combo, né? Mas aqui no nosso exemplo vai ser fixo o Brasil aqui.
a variável aqui que a gente vai armazenar, a gente vai selecionar lá da nossa consulta. Tem um campo aqui, país. É nesse cara que a gente vai armazenar. O valor, o primeiro valor a gente vai... Vamos colocar aqui 0. Selecione o país. 0. Valor 2 aqui sim a gente vai colocar Brasil. Brasil. Beleza. Esse vai ser o campo que ele vai selecionar o país. Vamos ver o que ficou errado aqui. Daqui, na verdade, aqui não vai ser variável, ele vai ser uma variável especial. Que eu vou selecionar a partir dessa lista aqui. Então, beleza, agora ficou certo. Vamos para o terceiro campo aqui, que vai ser o endereço e o número. A gente vai copiar essa estrutura aqui do CEP, vai colar aqui embaixo. Dar um espaçamento aqui um pouquinho maior. Aumentar um pouquinho o espaçamento aqui, 20. E aqui vai ser endereço. Vamos apagar esse texto. E aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai incluir dentro desse container 2 containers que vão conter. Vamos splitar esse aqui em 2. Vai ser os títulos. Então esse endereço aqui, na verdade, vai ficar aqui. Vai ser esse título aqui. E do lado vai ser o número. Vamos copiar ele aqui. Colar do lado e só alterar a descrição. Então esse aqui vai ser o endereço e aqui vai ser o número. Vou diminuir um pouquinho aqui esse container do número, vai ficar com 4, tamanho 4. E esse aqui vai ficar com tamanho 8 do endereço. E a gente vai fazer a mesma coisa com o container de baixo. A gente vai dividir ele em 2. E vai seguir o mesmo tamanho de cima. Então o primeiro vai ter 8. E o segundo vai ter 4 colunas. Beleza, a gente aumenta aqui o campo. E coloca um outro aqui para o usuário digitar um número. A variável que ele vai receber vai ser lá da nossa consulta, mais uma vez, hospedagem, número. E aqui, como a gente tinha copiado, ele veio selecionado o CEP, mas na verdade vai ser o logradouro. Beleza, a gente já tem aqui a rua e o número. Vamos passar para o próximo aqui. Vou copiar mais uma vez essa estrutura aqui do CEP. Dar um espaçamento um pouquinho maior aqui. Com 20 pixels. Alterar aqui não vai ser CEP, vai ser bairro. Aumentar um pouquinho aqui. Esse texto a gente não vai utilizar de exemplo. E o campo aqui a gente vai selecionar com a variável agora correspondente ao bairro. Para essa estrutura do bairro aqui, o próximo campo é o complemento. A gente coloca aqui complemento. E seleciona a variável aqui correspondente ao complemento. Beleza, aqui complemento.
Logo abaixo aqui a gente vai fazer aqui o cidade e estado. Copiar o endereço e número, só alterar aqui para cidade e estado. E a mesma coisa, selecionar as variáveis referente a cada uma delas. Então aqui vai ser cidade e aqui vai ser o estado. Beleza, a gente já tem nosso botão de continuar e voltar. A princípio aqui, a nossa tela de endereço, né, essa etapa de endereço aqui já está completa. Então em um outro momento a gente vai voltar aqui nessa etapa para quando o usuário preencher o CEP, a gente vai utilizar um serviço que vai retornar as informações de endereço aqui para o usuário. Agora vamos passar para a etapa 5. Vamos copiar aqui o primeiro if lá, o mais simples. Vamos colar aqui e alterar para etapa igual a 5. Vamos alterar aqui a informação para etapa 5. E aqui vai ser uma pergunta aqui. Que comodidades você oferece? E a gente vai colocar um texto aqui para explicar o que seriam essas comodidades. Vamos apagar o resto aqui dos outros containers que a gente não vai precisar agora. Vou colocar mais um container aqui dentro e um texto que vai servir de ajuda. Já tenho ele copiado aqui, vou colar. Vamos ver que tamanho que a gente colocou aqui no outro. 14. Vou colocar 14 aqui também. Então vamos dar um espaçamento aqui nesse container para não ficar tão próximo ali do anterior. Então vou dar um espacinho aqui. Beleza, a gente vai então agora mostrar uma lista de comodidades que a gente tem cadastrado na nossa base e o usuário vai selecionar quais comodidades que vai ter na hospedagem que ele está ofertando, né? Então a gente vai incluir um container aqui no meio. Eu vou dar um espaçamento aqui um pouquinho maior, 30 posições, e vou colocar uma margem aqui de uma coluna para que fique como se fosse um tópico aqui dentro da nossa etapa. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai criar uma consulta para retornar todas as comodidades que tem cadastradas na base e as que o usuário já selecionou, dizendo que ele vai oferecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no nosso preparation, vai criar uma nova consulta, um novo aggregate. Beleza, vamos entrar aqui dentro dele. Então a gente vai ter nossa primeira tabela vai ser a tabela de comodidade. Então a gente tem uma tabela estática aqui das comodidades. Aqui ele já fez um join com ícone, mas a gente não vai utilizar o ícone por enquanto. Beleza. E a gente vai colocar uma outra tabela aqui que é a hospedagem comodidade. Opa, deixa eu colocar aqui manualmente. Hospedagem comodidade. Beleza. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente não vai ter... A gente vai deixar só esse filtro de ativo e no join a gente vai fazer parecido com o que a gente fez na outra etapa lá das camas. A gente vai incluir aqui um join da hospedagem, comodidade, ponto hospedagem ID é igual à hospedagem que a gente está editando.
que é o parâmetro de entrada que a gente tem na tela. E a hospedagem comodidade, ponto comodidade ID é igual a nossa tabela estática aqui de comodidade.id. Beleza, dessa forma ele está trazendo aqui todas as comodidades que a gente tem cadastrado na nossa base e mais as informações aqui das comodidades que o usuário selecionou. Nesse caso aqui, como a gente não selecionou nenhuma, vai vir todo zerado, né? Mas a partir do momento que o usuário for selecionando as comodidades, a gente vai preenchendo essas informações aqui. Beleza, vamos voltar lá na nossa tela. Agora a gente já consegue incluir uma lista. Aqui, a gente vai incluir uma lista. E essa lista aqui a gente vai nomear como list records comodidades. A lista que a gente vai selecionar os registros aqui é get comodidades. Aqui a gente vai alterar essa mensagem aqui. Nenhum registro cadastrado. E aqui a gente vai incluir dois campos. A gente vai incluir um checkbox, que vai ser para ele selecionar se aquela comodidade está sendo oferecida na hospedagem. E a gente vai incluir também aqui uma expressão que vai retornar o label ali da comodidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar isso aqui dentro de um container. Então, o primeiro container ele vai ser pequenininho, com duas colunas. E o segundo aqui vai ter o restante ali, que são 10 colunas. Até dá para diminuir um pouquinho mais aqui, colocar uma coluna só. E aqui 11. Beleza, e qual informação que a gente vai ter aqui no nosso check? Então a gente vai ter que alterar lá a nossa consulta. A gente vai voltar aqui. A gente vai criar uma coluna aqui que vai armazenar o resultado daquele check, ele está marcado ou não. Então na nossa consulta a gente vai ter, nossa consulta aqui a gente vai ter isSelect. E a gente vai adicionar aqui na fórmula, nossa fórmula aqui, quando a hospedagem comodidade ID for diferente de null. O que vai acontecer? Quando o usuário já estiver selecionado, a gente vai ter um ID preenchido aqui. A gente vai criar um registro nessa tabela. Então o ID não vai ser mais nulo. E essa variável aqui vai retornar true ao invés de false. Então ele vai marcar um checkzinho lá quando o registro já tiver sido criado. Então voltando lá na nossa tela, agora a gente vai poder selecionar o check aqui com isSelect. Beleza. Mas como é que a gente vai fazer para criar o registro aqui na nossa tabela de comodidades, né? Quando ele marcar, a gente vai precisar criar um registro lá na nossa tabela. Então a gente vai criar uma action de onChange. Então quando ele marcar ou desmarcar, a gente vai fazer uma ação. E essa ação vai ser quando ele marcar, a gente vai incluir um registro na tabela de comodidades. E quando ele desmarcar, a gente vai excluir esse registro. Então vamos lá para a nossa action de onChange.
Vamos botar aqui um change comodidade. Comodidades. Beleza. Vamos ajeitar o nosso fluxo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um if, que vai determinar se a gente vai incluir ou excluir um registro. Então, para isso, a gente vai identificar aqui o registro da lista. Opa, não é aqui. Lista recordes comodidade. Quando o ID for igual a null. A gente vai ver se o ID ele é igual a nulo, ou seja, não está preenchido, eu vou fazer uma determinada ação. Vou vir para cá. Quando ele não for null, ou seja, já tiver um registro naquela tabela, a gente faz uma ação desse lado aqui. O que a gente vai precisar também é uma variável aqui. A gente vai criar uma variável local. E ela vai ser do tipo hospedagem comodidade. Hospedagem comodidade. Vamos selecionar aqui hospedagem comodidade. E quando for nulo, a gente vai preencher as informações nessa variável. Então, o hospedagem ID vai ser o que a gente tem na nossa tela, né? O nosso parâmetro de entrada da tela. E a comodidade ID, a gente vai pegar, vamos fazer aqui na expressão, a gente vai pegar a comodidade aqui, que a gente tem na nossa tabela estática, o ID dela aqui. Como a gente vai estar sempre criando, a gente pode ou não preencher aqui o nosso ID. Eu gosto de preencher como null aqui para garantir que ele vai sempre... ele vai sempre criar como null aqui. Beleza, agora que eu já preenchi aqui, agora eu posso selecionar a nossa função aqui de criar hospedagem comodidade, né? Que já tem já na nossa tabela. Desse lado aqui eu não vou fazer nada, então não vou preencher, porque eu vou deletar o registro. Eu vou colocar a nossa função aqui de deletar hospedagem comodidade. O ID que eu vou selecionar vai ser o ID corrente da lista. Então já vou ter preenchido lá o ID da minha hospedagem comodidade. E o que vai ficar faltando aqui, vamos selecionar aqui a nossa variável local, hospedagem comodidade, que foi o que a gente preencheu aqui em cima. E o que vai ficar faltando é a gente dar um refresh na lista para atualizar lá, né? Para sempre pegar o registro atualizado. Então a gente vem aqui, seleciona o Get Comodidades. Dei um refresh. E agora a gente vai atualizar a nossa lista. Selecionar lá a nossa... Vou procurar aqui por texto que fica mais fácil. Este recorde de comodidades. Beleza, fiz um refresh que vai ser para atualizar então aqui a nossa lista. Beleza. Aqui faltou um detalhe, a gente esqueceu de colocar. Na verdade, vamos copiar esse cara aqui e vamos colar ali embaixo. Esqueceu de colocar o link para voltar. Como a gente tinha copiado do primeiro, da etapa 1, ele ficou nesse formato. Mas a gente pode trocar aqui. Então, vamos selecionar nossa estrutura aqui, coluna 1. Vamos colar ele aqui. E apagar o antigo. Beleza, já tem o botão de continuar e voltar. Vamos publicar aqui. E acessar a tela lá para a gente dar uma olhadinha como é que ficou. Depois de publicado, a gente pode abrir aqui a nossa página. Vamos abrir aqui a nossa página.
Beleza, já carregou aqui. Então, o nome da nossa página, vamos ver qual é o nome. O nome da nossa página é anúncio. Ele colocava como item, mas eu vou colocar aqui anúncio e vamos excluir o resto dessa URL. Vamos colocar aqui anúncio. Tá, o que a gente pode fazer aqui, eu já fez no outro vídeo, é incluir a hospedagem ID igual a 2. Ó, a gente já tem uma hospedagem cadastrada, então ele já trouxe o registro de acordo com o que foi preenchido, né, na hospedagem 2. E a gente pode colocar aqui mais uma variável aqui de mais um parâmetro aqui para dizer qual é a etapa que a gente quer iniciar o preenchimento. A gente vai para a etapa 4, que é do endereço. Beleza, já carregou exatamente a etapa 4. Então, se eu quisesse acessar lá a etapa 2, por exemplo, para ver o que foi digitado, poderia acessar aqui, etapa 3, e assim por diante, né? Então, a gente vai para a etapa 4. Selecionar aqui. Vou botar preencher aqui bem fictício. Só para a gente ver como é que vai ficar. Preencher tudo como teste aqui. Só para a gente avançar aqui para outra etapa. Aqui, quais comodidades você oferece? Então a gente traz uma lista aqui com todas as comodidades e o usuário seleciona quais as comodidades que ele oferece naquela hospedagem, né? Beleza, vou voltar aqui para a etapa 4. Já carregou aqui o endereço conforme que eu tinha digitado, né? Então já gravou na base esse endereço. Se eu avançar, já trouxe aqui as comodidades que a gente tem naquela hospedagem. Então, nesse vídeo a gente criou o endereço, né? E também a lista de comodidades que vai ter na hospedagem. No próximo vídeo, a gente continua com as etapas seguintes.